Na madrugada de hoje, acabei de ler A Felicidade Conjugal. É a primeira obra de Leão Tolstói que eu leio. Talvez você já me conheça de um outro canal, a Fé Ortodoxa. Eu sou o Padre Policarpo e também tenho este canal que se chama Os Livros que o Padre Lê. E por que eu resolvi criar este canal? Porque literatura é muito importante. E que toda pessoa que quer crescer intelectualmente, moralmente, deveria ler literatura, seja a literatura brasileira, seja a literatura portuguesa ou de qualquer outro país. E ler os clássicos, se puder ler os clássicos, ou se quiser ler os clássicos. Então eu criei esse canal para que eu possa tecer as minhas considerações sobre os livros de literatura. Embora eu não tenha lido tanto literatura como eu gostaria de ter lido. Pelo fato de eu ser padre e também professor de geografia, eu li muitas coisas de geografia, li muitas coisas de teologia, muitas mesmo. Li muitas obras de filósofos e manuais de filosofia, li muito, mas resolvi criar este canal para que eu possa compartilhar com vocês as minhas considerações sobre os livros de literatura. E eu vou começar pela Felicidade Conjugal, que li nesta madrugada, terminei de ler A Felicidade Conjugal de Leon Tolstói. Então sejam bem-vindos ao canal Os Livros que o Padre Lê. Muito bem, Tolstói ele teve uma longa vida, ele nasceu em Asnaia Poliana em 1828 e morreu em 1910, depois de brigas familiares. Ele saiu de casa e acabou morrendo numa estação de trem de pneumonia aos 82 anos. A sua morte teve grandes comoções, provocou uma grande comoção na Rússia, e Tolstói é um dos grandes autores da literatura russa. Bom, ele escreveu vários livros. A Felicidade Conjugal é muito interessante, mas antes disso eu quero falar do que eu aprendi aí na introdução do livro. Que os russos geralmente têm três nomes, que é o seu nome de batismo, o patronímico, que é o nome do pai, seja homem, seja mulher. Então, tanto o bebê do sexo masculino quanto feminino tem o nome do pai, que é o patronímico. Por exemplo, se o pai é Miguel, no caso do menino vai ser Mihailovich. Se o pai da menina é Alexandre, então o sobrenome dela vai ser Alexandrovna. E tem um terceiro nome que é o sobrenome, pode ser Tolstói, Dostoiévski, Pushkin e tantos outros nomes. Você aprende também que Vânia não é um nome feminino, Vânia é o apelido de Ivan, que é João. E que Kátia é a abreviação de Ie Caterina ou simplesmente Caterina, que para nós seria Catarina. Né? Então, Kátia é a abreviação. Apelido carinhoso de Maria ou Mária é Mátia. Mátia. Que mais? São essas coisas. Agora sim, sejam bem-vindos ao canal Os Livros que o Padre Lê, e vamos falar um pouquinho da Felicidade Conjugal de Leon Tolstói nessa edição da LM Pocket. O romance, junto com a introdução, tem 122 páginas. Então dá para ler em 2, 3 dias, dependendo do seu ritmo, evidentemente. Bom, a Felicidade Conjugal ela é narrada em primeira pessoa. Então começa ali no inverno russo, tá? Se trata de uma moça
que tem uma irmã chamada Sofia e mora com sua tutora, com a empregada que seria essa empregada, essa empregada na verdade é uma serva que faz às vezes de um mordomo do sexo feminino, que é a Kátia. É, então começa essa menina, ela é de uma família abastada para o interior da Rússia, já que tem servos, tem uma espécie, não sei dizer se uma fazenda, mas um sítio ou uma chácara, então posso dizer que é uma família abastada, classe média, tá? E, e aí esse romance começa com o luto, começa com o luto da morte da mãe, que é a Kátia, que seria essa serva que faz às vezes de um mordomo da chácara ou do sítio. Kátia, eu e Sofia. Sofia é a irmã. Então quem está narrando é Maria ou Mária Alexandrovna, tá? Que está ali no inverno e tal, e com luto, carregado de tristeza e tudo mais. E aí tem uma pessoa que administra essas terras para essa moça e para sua irmã, que é o Sergei Mihailitch. Então, por esse tempo, ela já tem ali cerca de 17 anos, tá? 17 anos. E esse homem é um homem de negócios, ele tem ali 37 anos, enquanto ela tem 17, né? Não, na verdade tem 36, ela tem 17. E o lugar que eles vivem ali, no interior da Rússia, é um lugar muito aprazível, muito bonito, onde a família não sente falta de nada, tá? Então, quando aliás, esse Serguei era amigo, Serguei e Sérgio, aqui em português. Ele visita a família, a gente sabe que ou melhor, ele foi amigo do pai de Maria, né? Então, ele cuida ali dos negócios do sítio, da chácara, eu não sei dizer se é uma família pela extensão da terra, mas assim, dá para saber que a família ali vive muito bem, né? Tem vários servos e tudo mais. Então é interessante porque a gente acaba vendo um pouco da Rússia, né? Da Rússia feudal ali no século XIX. Isso é interessante. Bom, a menina que é a protagonista e narradora da história, ela fica feliz com a visita do Serguei, quer conversar e tal. Ela ainda tem uma cabeça muito infantil, é, enfim, quer conversar com o Serguei e tal, e tudo mais. Ela toca piano, né, tal. E aí, quando o Serguei fala dos assuntos com a Kátia, que é essa empregada não serva, né? Fala que as coisas estão se resolvendo e tal. E é, é, quando se despede, a menina pergunta quando ele vai voltar, porque quando ele faz a primeira visita é inverno. Ela fala, vou resolver umas coisas na cidade e volto dali a tanto tempo. Bom, aí faz umas
umas outras visitas. É, bom, a menina começa a se interessar por esse homem, mas quando o assunto é casamento, que a própria Kátia, que é uma serva, pergunta para ele, fala, eu não estou interessado, né? Não tenho mais idade para isso, tenho 36 anos de idade, sou velho, etc. Tal, o amor não é para mim e tudo mais, né? É, para mim, eu agora quero apenas sossego, gosto desse lugar onde vocês vivem, né? Tem uma varanda muito boa, enfim. E, e essa menina que é a Maria, ela quer agradar, ela começa a olhar o administrador que seu pai nomeou para cuidar dos negócios da família. É, ela começa a olhar com outros olhos, né? Com outros olhos. E, e aí quer se aproximar. Então, ela começa a tocar piano para ele. Numa das vezes que ela toca piano, ele até elogia, né? E ele a trata, apesar dos seus 17 anos, ele trata ela como uma criança e ela gosta. E ela começou a se apaixonar por ele. Mas ela não falou nada. Ela falou com a Kátia, para ele não falou nada. E ele começa a ter visitas mais frequentes no fim do inverno, já entrando na primavera e tal. E veja que nesse romance as estações elas também vão acompanhando o estado de espírito da personagem principal, que é a Maria Alexandrovna, tá? Vai acompanhando. Então, ali por volta é, do 15 de agosto, que é perto do aniversário dela, né? É, que 15 de agosto para nós é inverno. Lá no hemisfério norte é verão, é verão. Então no dia 15 de agosto, ela dias antes ela começa a ir à igreja, rezar, fazer jejum, né? Fazer jejum e tal. É, é, porque ela vai à Divina Liturgia. Ela vai à Divina Liturgia. E, e ela se prepara para poder comungar e tudo mais, enfim. E se preparar para o seu aniversário e tudo mais. Porque ela queria também ver o Serguei em seu aniversário, tudo mais, tal, tal, tal. E aí, num dado momento, eles começam a conversar e ele acaba descobrindo que a sua querida Maria se apaixonou por ele, mas ele disse que não queria se casar com ela, porque ele era um homem velho, ela era uma moça muito jovem, então ela tinha uma vida toda pela frente, ela, ela, ela ia se cansar dele, porque ele na idade que tem ofícios e interesses diferentes de uma garota jovem. Mas enfim, ele acabou se apaixonando por ela, as visitas se tornaram mais frequentes e aí acabaram que eles se casaram. Eles se casaram. E ela disse que, e ela disse que ali no seu casamento, na cerimônia, não teve nada de especial, ela não sentiu nada assim de especial. Teve felicidade, claro, mas ela pensava que o casamento até então seria algo especial e tal. Mas ela narra, antes de casar, que conforme ela ia conversando com ele, todo o seu pensamento pertencia a ele, todos os seus sentimentos pertenciam ao seu amado. Né? Todos os pensamentos, os sentimentos pertenciam ao seu amado. E ela começou a pensar da mesma forma que Serguei. Que o Serguei tinha dito para ela que a vida boa é você cuidar do próximo, cuidar das pessoas. Isso era a vida boa. Porque ela nunca tinha parado para pensar nisso. E ela até passou a olhar os servos de uma forma diferente, graças ao seu amado Serguei.
quando eles se casam, então ela vai morar com ele na casa de sua sogra, que é uma senhora chamada Tatiana Semionovna. Então, eles vão morar ali. E eles não se sentem assim tão livres, tão à vontade. E ali também é o interior da Rússia, a casa de Dona Tatiana Semionovna, que no caso é descrita como sua sogra, né? Ou melhor, é sua sogra no romance. E, e assim, ali tudo é felicidade, aquele amor de pessoas recém-casadas, eles conversam sobre tudo, sabe, aquele amor abobalhado que ri do nada, que a outra pessoa é perfeita e tudo mais. Bom, nesse tempo chega aí o inverno, ela começa a ficar deprimida, porque aquela coisa da novidade perde o sabor e tal, e aí ele resolve se mudar para Petersburgo, e resolve se mudar para Petersburgo, alugar um apartamento e tal, e, e resolve levá-la porque ela quer coisas novas, como todo jovem gosta de coisas novas, de aventuras e tal. Ele resolve levá-la para os bailes da alta sociedade e ela fica encantada e tudo mais. E ele fica um tanto irritado e tal, porque a sua mulher é muito bonita, muito notada e tal. E num dos bailes, que ele já não queria ir porque um príncipe queria falar com a sua esposa, porque achou bonitinha. Isso quem fala foi. Quem falou pro Sergei e pra ela foi a prima do Sergei Mihailich. E ele não gostou, a sua esposa queria ir. E aí tem uma briga, ela fica irritada com ele muda o temperamento, o humor, começa a falar pouco, começa a destratá-la e, por outro modo, começa a fazer ironias, enfim. E ela se sente magoada e ela vai para os bailes. Ela foi nesse baile com o príncipe, teve, sabe, teve muitos olhares e tudo. E aí ela ficou magoada com ele, mas sabe, é um romance psicológico. Então a gente só sabe o que se passa dentro dela e ela supõe o que se passa no coração, no espírito do marido, pela forma como ele está tratando-a. Então eles não falam mais aquela alegria, aquele amor vai arrefecendo e tudo mais e tudo mais. Ele a leva para o exterior também, né? Ele a leva para o exterior e aí ela também passeia, ela conhece jovens que querem cortejá-la e, e nesse país exterior, se não me falha a memória, a Alemanha, ela é cortejada por um italiano tenta forçar um romance com ela, ela não gosta. Aí ela é comparada com uma outra moça, uma moça inglesa, que é muito mais bonita do que ela, aí ela se sente mal, aí ela começa a se arrepender, sabe, dizendo que aquela vida de estar na alta sociedade é uma futilidade, é uma vaidade, e aí ela começa a ter remorso por ter destratado o marido, por ter desobedecido, enfim.
E quando ela quer falar com o marido não dá muita trela para ela, não dá muita importância. E aí ela fica mais irritada ainda. Eu sei que eles voltam pra, pra casa da sogra, que é a dona Tatiana, né? Nesse meio tempo a sogra morre, eles estão ali, né? Ela tem o primeiro filho e, nos primeiros dias se apegou ao filho, foi uma coisa muito boa, mas depois ela se desinteressa pelo filho. Claro que na época do Tolstói não existia a palavra, a expressão depressão pós-parto, mas parece que ela não estava nem aí pro filho. Quem se importava com o filho era o Sergei Mihailitch. Então, ela chegava, via o filho bem cuidado, ela ia pros bailes, ela ia passear, ela ia pros bailes, ela ia se divertir e tudo mais, né? Então, eu sei que num dado momento, depois da morte, a casa da mãe precisa ser reformada. E aí eles vão morar na casa da Maria. E, e aí a vida ali se passa, eles não estão falando muito. Num belo dia o Serguei sai com a Kátia, aquela serva que faz às vezes de um mordomo feminino. Então sai, ela fica aí sozinha e ela volta àquele seu interesse anterior de tocar piano. Ela está tocando piano e numa dessas, num desses tempos aí, a mão do seu marido pousa em seu ombro e vai muito bem, tá tocando e tal. E isso enseja uma conversa sobre os fatos anteriores, se eles podiam voltar ao primeiro amor no passado e tudo. Eles conversam abertamente, sem fingimento. É, eles vão ali lavar roupa suja e decidir, né, a vida deles. Bom, e aí ela recrimina o marido, fala assim, olha, se não te agradava o fato de que eu ia pro baile, por que você não me proibiu? Você é meu marido. Se você não gostava das minhas atitudes, por que você não me ensinou? Eu sou jovem, eu tenho que aprender. Se eu te magoei, por que você não falou? Eu falo, olha, eu não falei nada porque você não ia acreditar em mim. Então eu deixei você livre para que você pudesse errar, porque se eu falasse para você que não era bom, você não ia acreditar em mim. Nós, seres humanos, só aprendemos por nossas próprias experiências. E aí eles chegaram, né, na questão do amor, e ela fala que o amor não morreu, e é o que o Serguei fala também, o amor ele não morre, mas ele se transforma, né? Claro que aquele primeiro amor já não existe mais, morreu, mas o amor mesmo ele não some, ele se transforma com o tempo, com a maturidade e tal. E essa é a grande mensagem do livro de Leão Tolstói. É, que todo casamento tem crise, né? Não existe uma felicidade conjugal que tudo vai ser bom no casamento, mas a mensagem é que o amor ele não vai permanecer o mesmo da época do namoro, do noivado. O amor ele se transforma numa coisa mais madura, numa coisa mais estável, caso as pessoas tenham maturidade para isso. Essa é a mensagem do livro do Leon Tolstói. Que nota que eu dou pro livro? 8,5. 8,5. Valeu a pena, tá? Então, se você gostou deste vídeo, deixa a sua curtida,
tá? Compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para mais vídeos como este. Fui!